Bom, gente, aqui vai algumas dicas sobre propriedade dos radicais. Então, a primeira propriedade, ó, nós temos aqui raiz cúbica de 125 igual a 5, ok? Por quê? Porque 5 elevado ao cubo é igual a 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, ok? É como se eu pegasse o 5, ó, ok? Como se eu pegasse o 5 e elevasse ao cubo. Então 125 é igual a 5 elevado ao cubo, porque 5 elevado ao cubo vai ser igual a 125, ok? Então, quem é a raiz cúbica de 125? 5, porque se eu pegar 5 e elevar ao cubo, vai ser igual a 125, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Por quê? Porque se eu elevar 11 ao quadrado, ó, 11 vezes 11 vai ser igual a 121, ok? Então, gente, aqui nós já estamos na segunda propriedade. A segunda propriedade a gente pode reduzir o índice e o expoente, ok? De uma raiz, desde que dividimos pela mesma quantidade. Ó. Nós temos aqui raiz 12ª de 2 elevado a 12ª potência. Então, se eu pegar esse 12 aqui, ó, dividir por 4, vai dar 3, ok? E se eu pegar esse outro 12 aqui, dividir por 4, vai dar 3, ó. Certo? Então, nós temos, ó, dividir 12 por 4, 3. Dividir esse outro 12 por 4, o expoente deu 3. Então, vai ser raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, ok? Então, se eu pegar, ó, aqui e se eu pegar aqui e anular esse 3 com esse 3, restou apenas o 2, ok? Porque eu anulei esse 3 aqui com esse 3 aqui, ó. Então, quando eu anulo o índice, eu posso também anular o expoente, desde que eles tenham a mesma quantidade, ok? Eu podia ter feito aqui, ó, anular 12 com 12, então só restaria o 2, ok? Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Temos aqui o 30 no índice e o 25 no expoente, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos reduzir o índice e o expoente pelo mesmo valor. Se eu dividir 30 por 5 vai dar 6. Se eu dividir 25 por 5 vai dar 5. Então, ó, conservei o radicando, que é 1/5. Raiz sexta de 1/5 elevado à quinta potência, ok? Não posso cancelar esse, pois o índice é 6 e o expoente é 5, ok? Eu só posso fazer o cancelamento quando eu tenho índice e expoentes iguais, ok, gente? Vamos para esse outro exemplo aqui. Raiz nona de 27 elevado ao cubo. Então, se eu dividir, ó, o 9 para 3, vai dar 3. Se eu dividir o 3 para 3, vai dar 1. Então, ficou raiz cúbica de 27 elevado a 1, certo? Ou seja, raiz cúbica de 27. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, ok? Então, vamos agora para a terceira propriedade, ok? Então, quando eu tenho, ó, um radicando multiplicando, eu posso dividi-lo, ou seja, separar os dois, né? Dividir não, separar os dois e colocar cada um em uma raiz, como aqui, ó. Então, se eu tenho aqui raiz quadrada de 4 vezes 10, eu peguei esse 10 aqui, ó, coloquei ele em uma raiz, certo? Ou seja, em um radical. Então, ficou, ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10. O que foi que eu fiz? Eu separei. Antes eles estavam juntos aqui, ó, no mesmo radicando. Agora eles estão separados, certo? Um multiplicando o outro. Desde que sejam em raízes distintas, né?
ou seja, raízes diferentes. Ó. Então, eles dois pertenciam a essa mesma raiz, certo? Então, eu separei. Então, ficou raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10, ok? Vamos para esse outro exemplo aqui. Eu tenho raiz cúbica de 1/10 vezes 3,43. Então, ó, eu separei essa parte aqui e coloquei dentro de uma mesma raiz, ou seja, com o mesmo índice. Então, ó, a raiz cúbica de 1/10, raiz cúbica de 1/10 vezes raiz cúbica de 3,43. Então, gente, a terceira propriedade, você vai separar o radicando, certo? Então, eles estão todos no mesmo radical, ó. Estão todos em um mesmo radical. O que é que eu fiz? A gente separa, certo? É a terceira propriedade. Na quarta propriedade, nós também separamos o radicando, só que dessa vez é dividindo, ok? Então, se eu tenho, ó, raiz quadrada de 30/7, é a mesma coisa eu falar que eu tenho raiz quadrada de 30 dividido por raiz quadrada de 7. O que é que eu fiz? Eu peguei esse 7 aqui, ó, e coloquei ele dentro de um radical. Ele já está dentro de um radical, não é isso? Só que eu coloquei ele em outro radical, certo? Então, é parecido, né, com a terceira propriedade, só que aqui é dividindo, ó. Raiz quadrada de 30, ok? Dividido por raiz quadrada de 7, certo? Então, gente, só para reforçarmos a primeira propriedade, ó, quando tivermos um índice e um expoente igual, podemos anulá-lo, certo? Podemos cancelar. Então, ó, raiz sexta de 7 elevado à sexta, então eu posso anular o 6 com esse 6 aqui, ó. Então, restou apenas o 7, ok? Igual a 7. Se eu tiver raiz sétima de 1,2 elevado à sétima potência, posso cancelar esse com esse, ok? Então, restou apenas 1,2, ok, gente? Então, só podemos cancelar quando tivermos o mesmo índice e o mesmo expoente, ok? Ou seja, quando forem iguais, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da explicação e boa aula.